tudo bem? De volta para mais um bate-papo aqui com vocês aí que nos seguem nas redes, né? E o tema que trouxemos hoje é um tema assim que envolve todo mundo, né? Uma hora ou outra, fatalmente, esse momento vai chegar, tá? E é um tema que ele é muito assim relegado a segundo plano, né? Por vários motivos, né? Às vezes porque as pessoas moram distante, às vezes porque existem pendências, né? Existem problemas de conflitos afetivos, conflitos de interesses, né? E eu estou falando do inventário da partilha, né? Então, explicar melhor isso, como é que acontece, né? E, assim, para dirimir algumas dúvidas, né? Primeiro, vamos procurar entender o que é, né? O que é o formal de partilha, né? Que é um documento, né? Que ele é feito, ele é resultado de um processo chamado inventário, tá? Então, isso ocorre no momento em que há o falecimento, né? E aquele falecido ele deixa bens, né? Deixa um montante de bens, né? E esses bens vão ser destinados aos seus herdeiros, né? Então, ou seja, existem os bens, existem também os herdeiros, né? Então, para isso é necessário existir um processo chamado inventário, tá? Então, o que é o inventário? O inventário é aquele processo onde vai se levantar, né, tudo que foi deixado pelo de cujus, né, pelo falecido, né, o que compunha os bens dele, e esses bens vão ser então identificados, eles devem ser qualificados, eles devem ser, deve-se encontrar o quanto, né, valem esses bens, né, e fazer então a repartição dele, ou a partilha dele, né, partilha quer dizer divisão, fazer a partilha dele para os seus herdeiros, né, e nesse processo vai se levantar também as dívidas, é importante que se diga isso, vai se levantar as dívidas, né, que o de cujus deixou, por acaso deixou, tá? Por quê? Porque os bens deixados vão ser o responsável pelo pagamento, né, pela quitação dessas dívidas, tá? Então, e um ponto que devemos frisar aqui é que as dívidas elas vão ser pagas por esses bens, tá? Elas não vão alcançar os bens dos herdeiros, tá? Então, as dívidas elas vão até o limite da herança, tá? Até o limite desses bens deixados pelo falecido, tá? Então, elas podem consumir parte dessa herança, ou, dependendo, né, do montante de dívidas, até talvez o patrimônio inteiro, tá? Então é muito comum que em um momento desses os herdeiros não tenham capital até para fazer esse processo, né? Então seria interessante o quê? Muitas vezes ele tem até que se desfazer de parte, de um bem ou outro, né, de parte desse patrimônio deixado, tá, para dar continuidade, tá? E isso é um ponto interessante, né, porque isso nos remete também a um outro tópico que é importante falar, tá? Que antes do final, né, antes do final desse processo, você não pode, né, você como herdeiro, você não pode vender um bem sem que isso tenha uma autorização judicial, tá? Inclusive, por exemplo, se
se existe apartamento, existe casa, existe terreno, e para você com os demais herdeiros, para darem prosseguimento a esse procedimento, precisarem se capitalizar, vamos supor que você tenha que vender o terreno, tá? Então esse terreno ele terá que ter uma autorização para que isso possa ser feito, tá? Porque esse terreno ele está ali dentro desse montante de bens deixado pelo falecido, né? E esse montante ele pertence a todos os herdeiros, indivisível, tá? Então, um montante indivisível, até que se chegue ao final desse inventário, aquilo é um montante indivisível, né? Ainda não foi levantado, ainda não foi devidamente qualificado, não foi, vamos chamar de precificado, né? E não foi dividido, não foi alocado a cada herdeiro o seu devido quinhão, tá? Então isso daí, todos são donos ao mesmo tempo, né? Como um condomínio, todos são donos ao mesmo tempo daquele montante. Para que se tire, no exemplo dado, o terreno para fazer a venda desse terreno, capitalizar e com isso dar um prosseguimento, né? É necessário que entrem em acordo, tá? E obtenham essa autorização, né? Esse alvará judicial para fazer essa venda. Inclusive, esse documento vai constar lá no título daquele terreno para aquele proprietário, para aquela pessoa que adquirir, né? A pessoa física ou jurídica que adquirir, tá? Esse bem, ok? E aí, aqui como amigo de você que nos assiste, né, eu faço o chamamento para a importância, né, do consenso em um momento como esse, né? Porque com o consenso, né, com a conversa, com o entendimento mútuo, isso vai ser um processo muito mais fácil, né? Mais barato, né? Não estou dizendo que o inventário é barato, mas vai custar muito mais se você não entrar em consenso, se você tiver disputa, se você tiver, vamos chamar de briga dentro desse processo, tá? Então, é importantíssimo, né? E sem falar nos laços que são quebrados quando, infelizmente, as partes aí envolvidas como herdeiros dessa herança não entram em acordos, não entram em consenso, tá? Então, retomando, o passo a passo aí de como isso acontece, tá? Então, após todo esse levantamento, após precificar e tudo mais, ao final vai ser emitida a sentença, né? E vai ser feito já toda essa divisão, né? Essa divisão dos bens, tá? Essa divisão pode acontecer aí basicamente de 3 maneiras, né? Pode ser que aqueles bens seja dado as cotas partes dos bens, né, para cada herdeiro. Vamos supor 4 herdeiros, né? E ficaram aí, como eu falei, casa, apartamento e o terreno, no caso do exemplo, foi vendido, sobraram então o apartamento e a casa. Então, nesse caso, seria 1/4 da casa, 1/4 do apartamento para cada um dos 4, tá? Aí seria a cota parte, né? Outra maneira também seria bens específicos. Vamos supor que fulano e Beltrano ficaria com o bem X, né, específico, e os outros com o outro bem, né? Isso também pode acontecer, né? E ainda pode acontecer uma terceira maneira, de um herdeiro ficar com os bens, né, e ele fazer o ressarcimento, né, o pagamento aos demais daquilo que seria a parte deles, né? Então, isso também pode acontecer, tá? E essas formas dependem também muito da maneira de como vocês acordam isso, né? Porque vamos supor que fulano tem interesse em ficar com tudo, os outros não tenham esse interesse, ou seja, reconheçam ou podem reconhecer que uma necessidade de fulano de ficar com tudo, né? Então,
talvez ele já esteja envolvido mais no negócio, já esteja mais enraizado ali, e os outros têm uma vida um pouco diferente, procuraram outros rumos, né? Outro estilo de vida. Então, conversem de acordo e o fulano então vai ficar com isso e vai, vamos chamar de reembolsar os demais do que seria o seu direito, né? a sua participação nessa herança. Tá? Isso daí vai constar lá, tá? Isso tudo vai constar lá na sentença, né? E após isso, vai ser emitido, então, uma vez feita a partilha, né? Vai ser emitido o formal de partilha, né? E esse formal de partilha, então, vai ser levado aos devidos registros. No caso do exemplo, a casa e o apartamento, então, ter-se-á que pegar esse formal de partilha, levar até o cartório de registro. Lá, né, assim, também vai ter um processo, né, porque o cartório ele tem que fazer toda a sua análise, tem um trabalho que o cartório vai fazer, vai verificar se aquilo está de acordo com o que a lei exige, se atende à formalidade da lei, né. Existe sim na doutrina uma discussão sobre a análise do mérito ou não, né? Porque existe inclusive a discussão se aquilo é mérito, né? A decisão da sentença ali é mérito, tá? Mas isso é uma discussão que nós não vamos nos aprofundar aqui, né? É só para título de conhecimento, né? Mas assim, em tese, o cartório avalia toda a parte formal, né? Sem adentramento, sem adentrar no que foi decidido na esfera judicial, né? E aí, então, caso falte alguma coisa, evidentemente, cabe a ele solicitar o suprimento disso, né? E fazer os devidos registros, tá? De acordo com o que foi partilhado, né? Um ponto interessante também, sim, se não houver mais de um herdeiro, obviamente que não vai ter o formal, porque não houve partilha, né? Com apenas, se você dividir por um, você não dividiu, né? Então você vai ter uma carta de adjudicação, que é um documento, no caso de um único herdeiro, que vai substituir o formal, e vai ser levado a registro também da mesma forma, né? Esse formal de partilha, ele é assim, suprido por outros documentos que estão no Código de Processo Civil, tá? Outros documentos ali que vão supri-lo também e vai ser levado ao cartório, tá? Mas isso é trabalho do seu advogado, tá? Ele vai instruir, vai verificar tudo isso e vai levar isso ao cartório, tá bom? Ponto interessante também, né? É que aí você terá que estar com a sua quitação, né? Quanto ao fisco, né? Os impostos terão que ser pagos, né? Esses impostos terão que ser quitados, terão que ser atendidos para que isso venha a termo, ok? Então, uma vez feito isso, você terá então o seu processo de inventário concluído, tá? É interessante frisar que muitas vezes as pessoas não têm, assim, por diversos motivos, né? As pessoas não levam esse processo assim, nem iniciam o processo, né? E aquilo fica por anos, né? Os pais falecem, ficam os herdeiros ali de forma irregular, utilizando aqueles bens em nome dos falecidos, ainda em nome dos falecidos, né? Eu não preciso dizer, mas vou só lembrar aqui que já falamos em outros vídeos, né, que isso vai gerar multa, né? Isso vai gerar mais custo, né? Pode gerar mais problemas, né? Porque é um processo obrigatório, evidentemente.
por tudo isso que já falamos aqui, pela necessidade de se individualizar, de se identificar, inclusive para pagar credores, né? Porque, inclusive, retomando aquela questão da venda do terreno, né? Se você vai vender o terreno, mas se surgir um terceiro, né, aí como credor, né, obviamente que ele vai colocar as objeções dele no processo. Para isso tudo terá que ser provado, né? Mas em caso dele realmente ter razão nisso, você não vai poder vender, né? O bem poderá ser adjudicado a ele, né? Só relembrando, tá? Então é praticamente isso, tá? Então eu gostaria de aqui, né, como nós trabalhamos também com o planejamento patrimonial familiar, né, eu gostaria de relembrar aqui, né, e já aí fazer aqui uma ponte para você ir e conferir em outros vídeos que fizemos, né, você conferir lá sobre holding familiar, tá? Porque a holding familiar é um planejamento, né, patrimonial familiar, né? E você não vai ter todos esses problemas do inventário. Obviamente que o inventário é obrigatório por lei, mas você não vai passar por tudo isso. Por quê? Porque você está em um processo de planejamento, né? Ou seja, o Decujus criou uma holding familiar e facilitou a vida de você herdeiro, né? Então isso é um assunto muito importante. Checa lá, vamos fazer mais alguns outros vídeos aí falando sobre esse assunto. É um assunto que, assim, é a nossa indicação no que diz respeito ao patrimônio familiar, tá? Então a nossa indicação para você, tá? Então era isso aí que nós gostaríamos de colocar nesse momento, tá? No Instagram, né, confere lá, @LuizCarlosDosSantos_ADV, confere lá porque temos assim, um material já bem exaustivo, falando sobre CMD, falando sobre inventário, falando sobre holding, né? Tudo isso relativo a esse tema que estamos falando aqui hoje. Então, vai lá, nos visita, tá bom? E continue aí nos acompanhando, que vamos trazer mais assuntos correlatos aí para você. Um abraço.